E hoje eu estou enfrentando um desafio, vou confessar para vocês, que hoje eu estou entrevistando uma pessoa que se tornou uma grande inspiração para mim, principalmente na minha área de atuação profissional, que casa muito com o que ela fala, né? E assim, existem pessoas que elas transformam empresas, transformam carreiras, e tem algumas raras pessoas que conseguem transformar cultura. E aí essas pessoas elas nos fazem, com uma frase, talvez repensar tudo aquilo que a gente vinha achando ali que estava fazendo certo. E uma dessas pessoas é a Maria Cândida Balmer, que é a nossa convidada de hoje. É uma voz ali que não se contenta com o superficial, ela mergulha, ela nos leva junto. E aí vamos lá para o currículo dela. Professora da Fundação Dom Cabral, Instituto INSPER, cofundadora da People and Results, ela é mentora, também hoje está cursando doutorado em uma faculdade fora, né, na Holanda. A Maria tem uma carreira que passou por gigantes empresas globais, e morou fora do Brasil, em vários países. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Leva um Casaco Podcast, um projeto que surgiu de um conselho da minha avó. Minha avó sempre me falava: Felipe, você vai sair de casa, meu filho, leva um casaco para você não passar frio. Naquela época, minha avó estava ali demonstrando todo o carinho dela, todo o afeto, não querendo que eu enfrentasse ali as intempéries do clima. Hoje em dia, eu levo esse conselho comigo, né, mas de uma outra forma. Hoje, para mim, sair de casa e levar um casaco é estar preparado para os desafios que eu vou enfrentar. Eu tive contato com ela pela primeira vez, até estava comentando com ela aqui em off, num evento do G4 Brasil, que foi no Rio, e ali a Maria não fez uma palestra, não. Para mim, a sensação foi que ela colocou um espelho ali e eu ficava me vendo no reflexo, e aquilo ali inquieta a gente, né? Acho que o espelho dá essa inquietação, e eu acho que é disso que eu estava precisando. E aí hoje nessa conversa você vai ouvir muito sobre cultura viva, sobre aqueles comportamentos invisíveis que acabam adoecendo o ambiente e como uma carreira pode e deve até ser reinventada. E aí para mim é um prazer enorme, eu não tenho nem como, sim, palavras para agradecer a Maria Cândida Balmer ter aceitado esse convite. Maria, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Felipe, boa noite, é um prazer estar aqui contigo. Eu realmente não esperava o nome de um podcast e a história dele, né, o motivo desse nome me tocar tanto. Para quem me conhece um pouco, o maior amor da minha vida foi a minha avó foi a minha grande paixão. E quando você me contou, isso aqui tem a ver com a minha avó, eu falei, já me ganhou, não sei quando é, mas vamos fazer essa agenda funcionar. Então, uma honra estar aqui. Eu falo que quando o povo levanta muito a minha bola, normalmente as pessoas se decepcionam, porque eu sou bem normal, bem normal, com todos os defeitos e algumas qualidades de vez em quando. Então, eu venho aqui com todos eles para a gente fazer esse papo. Legal, Maria, que isso. Te falo, né? Mais uma vez, reforço, caramba, foi muito impactante ali, aquele momento, né? As suas falas. Vão ter algumas coisas que eu vou perguntar sobre aquele momento, mas primeiro eu queria conversar, iniciar com você, falando a sua trajetória, né? Ela te levou ali por grandes empresas, diferentes países, mas quando que você percebeu que a cultura interna, que é o verdadeiro coração ali, ou talvez o maior desafio de uma organização? Eu acho que você vai se frustrar com essa, mas vamos lá. Eu não percebi coisa nenhuma. Quando eu entrei no mestrado, para fazer mestrado no COPEAD na UFRJ, você faz as entrevistas lá nas etapas finais do processo seletivo, e a orientadora que me aprovou, eu falei para ela que eu queria estudar sobre clima organizacional. Eu queria fazer mestrado para estudar sobre clima. Fazia um pouco mais de 5 anos que o GPTW tinha vindo para o Brasil. Eu acompanhava o guia, assim, eu comia todas as páginas. E aí eu falei, eu quero estudar esse negócio, porque eu acho que o clima faz a diferença. Eu fui aprovada para o mestrado, fiquei super feliz, não esperava. E aí, quando eu cheguei na minha reunião com a orientadora, ela disse assim, e aí, qual é seu tema? Eu falei, meu tema é clima. Falei para você que eu queria estudar clima organizacional, foi assim que você me aprovou. Ela, não, eu não vou te orientar. Falei, como não? Cara, eu saí do Rio de Janeiro, larguei meu emprego, eu tô aqui, passando apertado, você não vai me orientar? Não vou te orientar. E lá tinha uma lista de temas, eu falei, bom, tô lascada.
Saí da sala dela perdida, completamente perdida, e aí uma professora de marketing falou, pera, o que está acontecendo? Eu expliquei, ela falou, talvez tenha uma professora que vai te orientar. Falei, é uma argentina. Fui lá conversar, Adriana Garibaldi de Lau. Eu devo a essa mulher tudo que eu tenho feito na minha vida desde então. Magrinha, 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 bem magrinha. E aí eu falei para ela o que estava acontecendo, qual era o meu objetivo, e ela disse, olha, você não tem que falar sobre clima. Eu falei, ai meu Deus, de novo, mais uma, falou para mim que eu vim aqui, que alguém ia me ajudar. Você tem que estudar cultura. E eu, com toda a minha arrogância, Felipe, olhei e falei, cara, ela não sabe de nada, mas vamos lá. GPTW é que é bom, mas enfim, se é o que eu tenho. E aí eu comecei a ler as coisas que ela me indicava, inclusive ler sobre a diferença entre clima e cultura. E aí enfiei o rabinho no meio das pernas, né? A sandália da humildade, falei, eu estava errada, você está certa. Cultura é só um pedacinho da história. Na verdade, clima é só um pedacinho da história. Cultura é o nome do jogo. E aí foi que eu comecei a estudar sobre esse assunto e fiz o projeto do Magazine Luiza como minha tese de mestrado. E acho que de lá para cá são 20 anos apaixonada por cultura e entendendo que o clima tem o seu papelzinho ali secundário. No meu modo assim, de ver, o clima parece que é uma fotografia, né? Você registra um momento ali. É o clima de quando você rodou uma pesquisa ou de quando você... ali. E a cultura eu acho que é uma coisa mais perene, ou não? Você está certinho, é isso mesmo. Quando a gente fala do clima, a gente está falando do humor da organização. A organização está de bom ou mau humor. Ele é mais situacional, ele é momentâneo, no máximo de médio prazo. E quando a gente fala de clima, clima tem régua. Você tem uma régua para medir, e o GPTW é uma delas, mas inclusive muito boa, para medir como é que está o clima naquele momento. Você tem metodologias distintas, enfim, mais sérias, menos sérias, mas você está olhando como é que está naquele momento, né? Eu falo que você pega uma montadora e vai olhar o clima na segunda-feira quando o Corinthians perdeu no dia anterior. O clima vai estar ruim, não tem nada a ver com a empresa. Se você der aumento de 10% para todo mundo naquele dia, o clima vai melhorar. Agora, quando a gente fala da cultura, nós estamos falando do DNA da organização, da personalidade, desse núcleo duro. É bem difícil de mudar. Em alguns casos, você precisa trocar as pessoas e as lideranças para poder fazer a mudança, porque você não vira o sangue de um dia para o outro. E aí nós estamos falando de uma coisa mais longeva, mais de longo prazo. E quando a gente fala de cultura, cultura não tem régua, apesar de muita consultoria sair aí vendendo régua, né? Eu tenho X%. Não tem. Eu preciso olhar primeiro qual é a minha estratégia, para entender qual é a cultura, para dizer quanto que aquela cultura ajuda a estratégia. Porque a cultura ela não está aqui para deixar o fundador feliz. Ela está aqui para poder servir a estratégia que só é definida ou deveria ser definida para servir o mercado. E aí, uma vez que eu tenho um mercado mutante, eu preciso estar revisitando a minha estratégia. E se eu revisito a estratégia, que é a quem eu sirvo e por que eu sirvo, eu preciso também revisitar a minha cultura. Quais são os elementos culturais que ajudam essa estratégia e quais são os elementos culturais que atrapalham. O clima, ele é terciário nessa história toda. Não que ele não tenha a sua importância, tá? Mas quando você entende a cultura, o clima, né, volto lá, fica pequenininho. E aí você falando sobre os elementos, né, e até na sua fala, né, no evento que eu tive, você vai falar muito sobre as camadas, né, que a cultura tem, né, ou de um código de cultura, ou de uma implantação de uma cultura dentro de uma organização. E uma frase, assim, uma metáfora que você usou lá que me chama muita atenção, que assim, eu até repliquei ela um dia, dando o devido crédito, é quando você vai falar que não é uma atitude que vai quebrar essa cultura, né? São pequenas coisinhas, e aí você vai usando uma metáfora que são os peixinhos pequenos, que eles vivem juntos, um cardume grandão, e cara, aquilo ali assim, caramba, é isso, porque não é uma coisa, hoje fizeram isso aqui e pronto, rompeu a cultura. Não, é uma coisa em que a gente vai sendo permissivo ali, um comportamento que a gente aceita, faz vista grossa, e aquilo foi muito, sabe, assim, foi muito didático a maneira como você falou sobre cultura. Eu falo que o envenenamento cultural, ele é homeopático, ele acontece a conta-gotas. Quando a gente fala dos elementos culturais, e aí você falou do modelo das camadas, né? O que eu gosto muito desse modelo do Hofstede. Tem muito autor no mercado, tem muita gente publicando sobre isso, mas eu diria que quando você levanta o motor do carro e vai olhar o que tem lá dentro, né? Levanta o capô, vai olhar o motor, você vê que a maioria dos autores pega Hofstede
pinta de um jeito diferente, embrulha de um jeito diferente, mas Hofstede está lá. Ele fala que quanto mais externa é a camada, mais fácil de ser percebida e de ser mudada, quanto mais interna, mais difícil de perceber e também de mudar. Então, a parte externa são os símbolos, e aí entra layout, vestuário, gíria, jargão. E aí, quando você vai para a segunda camada, que é a camada dos heróis, são as pessoas que são vivas ou não mais, reais ou imaginárias, com ou sem cadeira de liderança, mas que são fonte de inspiração. É para quem eu olho quando eu estou numa situação, normalmente, de tensão, de crise, de insegurança, e você fala, não, é nessa pessoa eu acredito e aqui eu vou continuar. E quando eu tenho o contrário, né, os heróis vão embora, ou eu não tenho heróis lá dentro, que é diferente de super-herói, a gente pode falar sobre isso depois. Quando eu não tenho heróis, na primeira situação de crise, as pessoas pulam para fora do barco. E aí tem a camada dos rituais, que são os acontecimentos positivos ou negativos, mas que passam as mensagens do que é importante. Depois a gente tem as práticas, que têm a ver com todos os critérios de seleção, promoção, demissão, e aí chega nos valores. E aí a discussão de valores a gente pode ter longamente, porque infelizmente as empresas ainda subestimam a importância de definir os seus valores, e quando tem essa noção, colocam um balaio de tudo dentro. Vou para a empresa e pergunto, quantos valores tem na sua empresa? 9, 10, 12, 13? Eu falo, já sei, nem te conheço, mas eu sei que está errado. Porque o conceito de valor ainda é meio que muito mais um politicamente correto do que outra coisa. E aí quando você vai colocar lá nos valores, tem uma confusão de valor com competência, você tem muita bobagem sendo feita por aí. Ou então ver, né? Aí ler alguma coisa, tipo, sei lá, Netflix. Eles têm uns valores deles lá, né? Vou pegar esse aqui, eu gostei. Aí põe. Aí vê sobre, sei lá, a cultura de uma outra empresa dessas startups. Não, é legal, peguei. E vai fazendo um Frankenstein ali e não tem uma identidade da empresa, né? E isso não se sustenta, porque o colaborador tá lá, o pessoal do time tá trabalhando e, caramba, isso aqui não existe não. Isso aqui só tá na parede aí bonito aí, mas... né? E aí não vai, né? Quando a gente fala de valor, a gente fala de poucos e bons, Felipe. Eu falo de 2 explodindo 3 valores. E por quê? Valor é aquilo que você não negocia. Valor é aquilo que, se foi ferido, cara, tchau. Não tem segunda chance, não tem vista grossa, não tem feedback, não tem treinamento. Quando você tem alguma tolerância, não eterna, mas alguma tolerância, é competência desejada. E aí você pode ter 2 ou 3 para o time todo, você pode ter 1 ou 2 para a liderança, você pode ter as específicas das áreas, né, que tem uma questão mais técnica. Mas valor é para a organização inteira, são poucos e bons. Feriu, tá fora. Perfeito. Você mencionou Hofstede. Você hoje está estudando na Holanda, tem a ver com ele, alguma metodologia dele ou não? Só fiquei curioso. Não, isso é coincidência total. Quando a minha querida Adriana Garibaldi de Lau, depois eu vou falar para ela que ela foi lembrada e relembrada, e ela é bastante lembrada, ela nem sabe, mas ela é muito lembrada. Ela fez a formação dela, ela fez o doutorado dela com o Hofstede. E aí foi assim que eu tive contato através dela, mas nunca o conheci. Estudei muito, muito tudo que tem dele, mas o meu caminho na Holanda teve a ver com uma parceria com uma escola de negócios que eu dava aula na época, e eles tinham feito esse... Esqueci o nome, como é que fala isso? E eu tenho problema de memória, né? Esqueci de falar isso para todo mundo. Mas ele era uma parceria que você mandava os professores para fazer o doutorado, enfim, eu tô até hoje tentando ver se esse negócio termina. Mas era coincidência de ser Holanda, mas eu fui estudar e estudo lá até hoje a questão de carreira, que é o meu outro braço. Eu falo que cultura é um braço, carreira é o outro. E aí em carreira eu fui estudar carreiras paralelas, por isso que eu sigo lá com as minhas orientadoras. Mas eu queria ter a minha Argentina comigo. Porque eu também não conhecia o Hofstede, eu conhecia mais o pessoal fala de cultura, fala muito do Edgar Schein. O Schein. O Hofstede e o Schein são como é que eu chamo isso? Do mesmo tempo, né? Eles são da mesma época. Contemporâneos. Contemporâneos, obrigada. Tinha esquecido a palavra de novo. Só que a diferença entre eles que eu acho mais importante, o Schein tem um trabalho belíssimo, tá? Sem menosprezar de forma alguma, mas o Schein, ele não organiza em camadas como o Hofstede fez. E o Hofstede trabalhou com a primeira olhar sobre dimensões culturais, que é diferente de simplesmente dar tipologias.
Então, você não coloca num tipo ou no outro tipo, você coloca várias dimensões e você vai vendo como é que estão os níveis da cultura naquelas várias dimensões. O Schein não fez isso, por isso eu acho o Hofstede mais parrudo. Depois tem outros autores que trazem dimensões, assim como tem outros autores que trazem tipologias. Tipologias eu acho que tem menos utilidade, mas as dimensões têm bastante. Legal. E aí, sobre isso, ainda para daqui a pouco a gente falar também sobre carreiras, que eu também tenho na pauta aqui, você trabalhou em empresas globais, teve a oportunidade de morar fora do Brasil. Eu queria entender se que a gente tem a cultura ali da organização e tem uma cultura macro que é do país, daquele povo ali. Apesar de que em empresas globais tem gente do mundo inteiro, não sei se vai fazer tanto sentido, mas o que impacta? Por exemplo, eu estou implantando uma cultura, eu tenho uma cultura, aquele povo ali impacta na cultura da organização ou não? É dissociado isso? A pessoa entrou para dentro para trabalhar, aí está valendo da empresa. Eu sempre tive essa curiosidade. Tá, vou dar um passo para trás. Como é que a Legal. cultura se forma? Ela vem, primeiro, desde o dia 1, não é que assim, a minha empresa não tem cultura. Você pode não entender, não reconhecer, não concordar, mas a empresa tem cultura desde o dia 1. Porque ela tem a cultura que vem da personalidade e das experiências do fundador. Junto com isso vem a cultura local, que é onde a gente chega no teu ponto aqui. Então, perfeito. A cultura local influencia muito na formação da cultura. Mas eu tenho uma empresa multinacional. Vamos pegar o Boticário, que é uma multinacional brasileira. Ele estava aqui no Brasil, dominando, arrasando, foi montar a operação em Portugal. Mesmo idioma, vai ser fácil. Quebraram a cara. Tiveram que se ajustar para alguns elementos da cultura local. Então, você vai ter valores inegociáveis para a empresa globalmente, que são os 1, 2, no máximo 3, mas os símbolos, os rituais, os heróis, você vai ter uma tropicalização, que é o que acontece quando a empresa vem para o Brasil, ou uma europeização, quando você tem a empresa internacionalizando, né, para o outro lado do oceano. Quando você fala dos americanos têm os seus traços culturais independente da empresa, isso influencia. Você tem uma realidade de liberdade nos Estados Unidos muito diferente do que tem aqui, diferente do que está acontecendo na Europa agora. E isso vai influenciar. Vamos pegar no próprio Brasil. Não precisamos ir para outro país. Você montou um negócio em Quixeramobim. Você montou um negócio em São Paulo. Você montou um negócio lá em Mauá. Você montou lá no Acre. Você montou em Salvador. Você montou em Belém do Pará. Tem diferença porque a cultura local é diferente. E a cultura local, ela vem da economia, vem da política, vem da religião, vem do acesso à tecnologia, vem das crenças, dos credos, vem da colonização. Você pegar o Brasil e olhar a colonização em alguns pedaços de Santa Catarina, se é mais italiano, se é mais alemão, se é mais polonês, ali por si só já tem diferença. Então não dá para ignorar a força da cultura local. O que é importante é dizer o que eu flexibilizo em termos de elementos culturais, né, os símbolos, heróis e práticas, mas eu não negocio em relação aos valores, tá? Eu posso demonstrá-los de maneiras diferentes. Aqui no Brasil é no jogo de futebol que eu posso demonstrar o trabalho em equipe, mas eu não quero individualismo, eu não quero silo. Então tem jogo de futebol, a empresa até banca lá o campo, mas os times são times diversos. Você coloca pessoas das mais diferentes áreas para compor o time. Agora, em outro país, cara, o futebol vai ser um ritual de colaboração. Você vai ter outro tipo de ritual que chega em colaboração que tem a ver com a cultura local. Entendi. E aí ainda sobre cultura, e começando a fazer a transição para a área de carreiras, tem uma questão que eu acho que as pessoas, as empresas ainda negligenciam um pouco, que é no recrutamento de seleção levar em consideração a cultura, né? Às vezes a pessoa quer preencher vaga, e não vê essa questão, não sei o que você pensa sobre isso, do fit cultural, né? Na hora da contratação. E aí... Tá, primeiro eu vou te perguntar sobre isso. O que você pensa da questão e depois eu vou fazer uma outra pergunta, senão eu vou me alongar demais. Quando a gente fala da seleção, Felipe, a gente precisa olhar para 3 pernas do banquinho. A primeira perna do banquinho tem a ver com fit cultural. Se a pessoa não comunga dos mesmos valores inegociáveis que a companhia, você não deveria nem continuar com ela no processo seletivo. E assim como se a companhia não tem os mesmos valores da pessoa, a pessoa não deveria continuar no processo seletivo. É uma escolha de 2 mãos, né? A segunda perna do banquinho é a perna do potencial.
E aqui a gente está falando do quanto a pessoa tem na sua personalidade, que é o seu núcleo duro formado na primeira infância, né, no seu lado estruturante, o quanto eu tenho abundância do ponto de vista íntimo para poder lidar com o desafio. O que a gente mais encontra? O fulano era muito bom na empresa X, estou contratando para fazer a mesma coisa aqui e aqui não vai. Pode ser um problema de fit cultural, mas às vezes não, ele tem os nossos valores, mas não demonstra o que veio. Na empresa anterior ele estava há 25 anos, ele foi aprendendo cada coisa, um degrauzinho de cada vez. Nessa empresa ele já entrou lá em cima e eu quero que em 2 meses ele me mostre resultado. Não tem esse tempo todo. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Um dos vários traços de personalidade que a gente olha para poder falar de potencial são as entradas de aprendizado, para ver se a pessoa tem facilidade de aprender o que ela desconhece. E aí eu faço um mapa de personalidade e descubro que ele tem um baixo potencial para aprendizado. E aí eu trago ele esperando que ele tenha uma destreza que ele demorou 25 anos para conseguir conquistar na outra empresa. E esse é um caso real que a gente já atendeu. Então, quando eu olho para essa perna do banquinho, que é a perna do potencial, a partir da personalidade, o quanto tem aderência entre a personalidade do indivíduo e a cadeira, ela é muito importante. Senão eu contrato alguém, e o outro caso que acontece muito, né? Eu pego a pessoa que estava na cadeira de baixo e para eu tirar da concorrência ou tirar de outro lugar no mercado, eu trago para a cadeira de cima. Então, ele era um ótimo analista sênior, eu trago como supervisor de um time e dei um tiro no pé. Se eu não olho o potencial a partir da personalidade, isso pode acontecer. Eu fico na tentativa e erro. A terceira perna do banquinho, ela é a única que normalmente as empresas olham. Está mudando isso, mas é a que mais se olha historicamente, que é a parte de repertório, né? A parte de prontidão. E aí é onde eu vou olhar para o currículo, eu vou olhar onde a pessoa se formou, que faculdade que fez, ou se não fez faculdade, que curso que fez, se fez a experiência na empresa A, B e C, que resultado que entregou, que contexto que viveu, que tipo de feedback já levou na cabeça, o quanto que cresceu com isso. Então, quando a gente fala de uma boa seleção, eu tenho que olhar essas 3 pernas. Tem mais 2 que são mais secundárias, que tem a ver com o momento de vida. Eu, quando estava sem filhos, trabalhava loucamente todos os dias. A partir do momento que eu tive meus filhos, eu falo não para um monte de coisa, porque estar com eles é mais importante. E o 5º ponto tem a ver com paixão pelo tema. Tem umas empresas que você fala, cara, eu quero trabalhar, sei lá, com motor de carro. Mas eu tenho cliente que é apaixonado por motor de carro. Vai trabalhar até limpando o chão, porque quer trabalhar com motor de carro. Então, esses 2 elementos são importantes. Mas fit cultural, potencial e prontidão, se a gente ignorar isso, a chance de ter uma seleção errada é enorme. E você estava falando desse segundo ponto aí, desse tripé que você falou, que é o potencial. Eu até vi um corte seu, acho que foi com a Misa. Você estava falando sobre algumas ferramentas que você utiliza, as ferramentas suíças, né? Tem o Label, acho que você estava falando do Label com ela. E que as pessoas não têm, acho que nem tem conhecimento, né? Eu acho que no Brasil é bastante difundido o DISC, alguma coisa nesse sentido, mas eu pouco vejo o Label sendo aplicado, né, nas empresas. E aí eu queria que você falasse um pouco de o impacto de ter uma aplicação dessa, né? De entender o potencial da pessoa, né? Às vezes o cara, igual você falou, ele era muito bom lá porque tinha um contexto, ou ele era bom naquela função, ele era um ótimo analista porque ele era técnico. Agora que ele tem que ser líder, né? No cargo de supervisão acima, talvez ele não tenha competências de liderança. Então, utilizar essa ferramenta já previne, né? Esse erro, né? Que a gente pode ter. Isso, acho que tem 2 coisas para trazer aqui. Primeiro por que você vê pouco do Label? E o outro qual é a diferença do Label em relação a outras ferramentas. Então, o Label, de fato, é uma ferramenta suíça, está no Brasil há mais de 20 anos. E por que ele você vê pouco? Porque é RH preguiçoso e RH que não quer usar o cérebro, acha ele muito complicado. E por quê? E aí a diferença dele com as outras ferramentas, como diz que a maioria das ferramentas são ferramentas que olham comportamento aprendido, então elas são situacionais, elas são simplistas, porque olham 3, 4, 5, chega até 16 características, e são ferramentas altamente manipuláveis. Além de trazer um relatório ou uma interpretação de tipo, ou seja, você é de um tipo ou do outro. Quando você vai para o Label, ele é uma ferramenta de personalidade, então ela é perene, nós estamos falando de um negócio
que a menos que você passe por uma situação de trauma, ele é constante ao longo da vida. É uma ferramenta de traço e não de tipo, o que significa que a gente vai olhar cada cantinho da pessoa e não simplificar em direita ou esquerda. Além disso, ele tem uma camada de índices de controle que identifica qualquer tentativa consciente ou inconsciente de manipulação. E acho que não é por último, né? Mas o último ponto que eu estou trazendo aqui, em vez de olhar de 4 a 16 características, ele olha 102. Então, a profundidade que ele vai é muito grande. Mas o RH vai ter trabalho, o gestor vai ter trabalho, porque ele vai se deparar com aquele monte de informação e ele precisa se debruçar para poder fazer as correlações todas e falar, então vai funcionar aqui e ali não. Agora, o RH que não quer ter trabalho e quer simplesmente constar, prefere ferramentas mais simples, tá? E que tem o seu valor. Mas para fazer uma posição de alta complexidade, garantir que se a pessoa tentar manipular o teste, eu vou descobrir, eu acho bobagem usar os testes que a gente tem, né, da geração antiga, vou dizer assim. Certo. E você acha que é assertivo aplicar algum tipo de teste comportamental em processo seletivo ou não? É mais uma questão de, ali no momento de avaliação do desempenho de um colaborador para tentar um job rotation, alguma coisa do tipo, ou não? É já no início mesmo, esse cara foi bem, estamos no ponto de contratar, vamos rodar um label com ele, alguma coisa do tipo. Sim, sempre, porque é muito mais barato usar uma ferramenta e uma ferramenta com uma boa acurácia do que eu trazer e depois descobrir que, contratei errado, o cara prometeu uma coisa e não acontece. Tem uma analogia que eu escutei do suíço que trouxe a ferramenta para o Brasil, o Renzo Oswald, que dizia o seguinte: Renzo, o label tá caro. Ele dizia assim, Então tá bom, pega seu carro e vai abastecer lá, cruza a fronteira lá em Foz do Iguaçu e vai abastecer no Paraguai. A gasolina lá é mais barata. Tá? Então, aí você volta, faz isso todo dia, né? O ano inteiro, e você economizou um monte de dinheiro. Não é assim, ó, como você é inteligente. Chegar no final do ano, teu motor vai fundir. Porque você está falando de para ela ser muito mais barata, ela é de quinta categoria, aquela gasolina é batizada. Saiu barato economizar, você vai gastar muito mais para trocar o motor do carro que fundiu. Então, quando você fala numa ferramenta, e você usa uma ferramenta com muita acurácia, e aí você descobre que a pessoa não tinha o perfil, ou descobre que tinha o perfil e você estava não percebendo porque o cara não era bom de entrevista, você economiza uma grana enorme. Quando você contrata a pessoa errada, Felipe, em média, você gasta 18 salários daquela posição. Entre o tempo que a pessoa não estava lá e você tinha alguém fazendo hora extra, o trabalho que deixou de ser feito e o resultado que deixou de ser produzido, o gasto que você tem do time até encontrar a pessoa certa, o período de adaptação que a pessoa recebe salário, o salário que ela recebe e o que ela não produz, aí toda a escada de aprendizado, as pessoas que estão parando o que tem que fazer para ensiná-la, e ela no final você fala, não deu certo, eu vou demitir, contratar tudo de novo. Imaginando que você contrata certo pela segunda vez, 18 salários. Tem cliente nosso que gasta 46 salários por contratação errada, imaginando que a segunda vez você contrata certo. Então, não dá para brincar, a gente está falando do bolso aqui, né? Sim, eu recomendo aplicar, inclusive, para recrutamento e promoção interna. Legal, muito bom. Maria, e aí agora já falando de carreira, quando foi que você percebeu que você tinha carreira corporativa, né? Trabalhava em muitas empresas globais, a gente falou sobre isso, e aí quando você percebeu, não, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero empreender, eu quero passar meu conhecimento para as pessoas, não sei se é porque tem uma veia acadêmica, né? Você falou que seguiu, fez mestrado, então não sei. Quando foi? Agora eu quero empreender, eu quero passar conhecimento para as pessoas. Tá. Eu acho que tem 2 pedaços que se juntaram, tá? Tem um lado, sim, da academia, eu sempre gostei de dar aula, eu tinha 7 anos, eu punha meus irmãos, nós somos em 4 filhos, e os meus primos, todos sentados na frente da lousa que tinha no quintal de casa, e eu dizia, eu sou a professora e vocês são meus alunos, e hoje nós vamos aprender, sei lá o que fosse. Então, ensinar essa coisa de ser professor, eu sempre gostei muito. E antes mesmo de eu empreender, eu já tinha aberto o CNPJ para dar aula em escolas, né, e MBAs e pós-graduações, por causa do meu mestrado, começaram a me chamar. Eu adorava, eu lembro que eu ia dar aula no Rio, e me pagavam, até pagavam bem,
mas não pagavam o meu deslocamento nem hotel. Então, basicamente, tudo que eu recebia, eu gastava para poder chegar lá para dar aula e fazia isso com o maior amor do mundo, porque era um prazer inenarrável. Em paralelo a isso, acho que você percebeu, eu não sou fofa. E aí, quando eu era executiva de multinacional, eu precisava ter uma paciência em lidar com o corporativismo, né, a velocidade das coisas, e principalmente quando eu já estava numa função executiva, grande parte do meu tempo era costurando o relacionamento. E aí eu dizia, Jesus Cristo, mas é tudo muito lento. E quando você chegava numa reunião e tinha uma conversa mais franca, principalmente há 18, sei lá, anos atrás, não, você contrata consultor para vir aqui e mostrar o problema, mas quem está aqui dentro tem todo um pisar em ovos. Falei, então eu quero virar consultora. E aí foi aí que eu fiz a virada. Eu já tinha o CNPJ aberto para poder dar aula. E quando eu voltei para o Brasil, depois de morar em Singapura e na França, em 2011, eu fui acompanhar meu marido, ia ser madame, aguentei uma semana de madame e comecei o doutorado. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, comecei a desenvolver a minha solução de carreira para executivo, que é o primeiro serviço, de fato, do portfólio da People and Results. E aí, quando eu voltei para o Brasil em 2012, eu decidi que eu ia tentar empreender. Falei, não, a People and Results vai deixar de ser só meu CNPJ para dar aula e eu quero ver se ela vira minha carreira principal. E o começo é super difícil, né? Eu me dei 2 meses. Falei, se em 2 meses eu não vender de forma importante, eu vou voltar, porque eu tinha a proposta para voltar para minha cadeira na Nestlé e uma proposta para ir para Votorantim Cimentos, onde eu também tinha trabalhado. E aí, quando deu 45 dias do meu prazo de 60, eu vendi 2 grandes projetos, na época era Syngenta e Votorantim Metais. Falei, puxa, eu acho que isso pode dar certo. E aí faz 13 anos agora, 15 anos de CNPJ, mas 13 anos de carreira principal, que vem dando certo, cada mês vem funcionando. Era na sala da minha casa, depois eu contratei time e hoje a gente tem crescido. Legal. E você falar isso que você não é fofa, eu acho que assim, é uma das coisas que mais me chama a atenção e que mais, caramba, me faz querer seguir, porque você fala, né? E eu acho que é interpretado como não ser fofo, não, é porque você fala direto. Agora, outro dia eu estava ouvindo você falar sobre etarismo. Etarismo, até acho que você vai ter depois se você quiser divulgar, vai ter uma live, um evento que vocês vão fazer online, e caramba, ninguém fala nesse assunto, né? Porque, e aí? Vai chegar para todo mundo. Eu vou fazer 40 anos agora há pouco, e você falou, você tem 40 anos, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, e aí? Então você toca nesses assuntos, né? Acho importante isso. Então, eu acho isso uma qualidade. Que bom que você acha uma qualidade, fico feliz. Eu também acho uma qualidade, mas é para o que eu faço hoje. Talvez para uma cadeira executiva dentro de grandes corporações eu incomodasse mais do que as pessoas quisessem ouvir. E tá tudo bem, eu fui feliz no meu período de corporação. Eu acho que isso me deu a bagagem para estar onde eu tô, para sentar com os presidentes, os conselhos e conversar sobre os temas de cultura, de carreira, de potencial e de sucessão. Então eu sou muito grata ao período que eu tive. Mas eu sou muito mais feliz fazendo o que eu faço hoje. Perfeito, né? E quando eu disse, é justamente por isso, porque você teve cadeiras importantes na época da corporação e agora que você vai dar consultoria. Então, tem que falar. E eu vejo, às vezes, você até falar questões de comportamento de líderes, né? Que às vezes o líder, ele é o maior problema e ele muitas das vezes não sabe disso. Porque a cultura é uma, mas o líder tem alguns comportamentos que fogem. Ele é o primeiro, às vezes, que está sendo o detrator ali, o que está indo contra essa cultura. Tem uma coisa, Felipe, que como é que é? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu faço, E eu ainda vejo, mas cada vez menos, isso é bom, uma liderança que quer ser servida, em vez de uma liderança que quer servir. Nas corporações com uma noção maior de liderança, de engajamento, de inspiração, de legado, esse conceito já tem mais eco. Mas nas empresas pequenas eu ainda vejo o modelo de eu sou o dono, eu mando, eu sei, eu aconteço. E às vezes alguma empresa grande que não se modernizou, que os líderes não se mantiveram atualizados, você ainda vê esse tipo de cacuete. Você fala, cara, tá na década de 90,
mas as empresas que estão atrás de uma gestão de fato que agrega valor saíram desse lugar. Agora, a empresa pequena eu ainda vejo isso, eu ainda vejo essa síndrome do autoritarismo do passado. Ao mesmo tempo que a gente tem um outro lado, que eu acho que esse me preocupa mais, que é do politicamente correto, do socialmente desejado e de assim, um mar de permissividade e com uma geração vindo, e eu estou sendo simplista aqui, porque eu acho que no meio da geração você tem gente boa e ruim em todas as gerações, mas você pega, não sei se você viu, saiu anteontem, não sei como é que eu chamo aquilo, um episódio do Thales Gomes, ele como único empreendedor e 30 que foram demitidos. Escutei aquilo, eu falei, cara, não é possível que essa pessoa ainda está tendo essa postura. Tem gente que falou, teve uma pessoa que falou assim, não, porque eu trabalhei em 10 empresas e eu tenho 26 anos. Gente, mas alguma coisa está errada. Você não para em nenhum emprego. E será que alguém está dando feedback para essas pessoas? Será que alguém está falando para essas pessoas, olha, o teu comportamento não está te ajudando? Em vez de construir legado, você está se destruindo? Então, eu realmente me preocupo com a negligência que tem acontecido nas famílias, do papel educador que a gente deveria ter e que você deve ter tido com a sua avó, eu tive com a minha. Sabe aquela puxada de orelha? Aquela que você acha que você está abafando e aí falou assim, vem cá, tá bonito? Não, isso aqui não dá, aqui não tem espaço. Outro dia me falaram, mas você tem que se meter na roupa que as pessoas usam, né? Eu me meto até na Coca-Cola que o povo toma. Eu falo, então, olha só, se você está mal vestido, mal cheiroso, mal apresentado para falar de você, como é que você vai fazer para cuidar do cliente? Não, com o cliente é diferente. Eu sou do tempo que me diz como é que é, me diz onde anda, que eu te direi quem é, né? Assim, tem algumas coisas básicas que a gente aprendia com as nossas avós, aprendia com os nossos pais. E eu vejo pela desestruturação das famílias, pela negligência feita com as famílias, mas eu vejo uma falta de educação básica dentro de casa. E aí vai para a escola também não faz esse papel que eu não acho que deveria fazer, tá? Mas por um período fez e deixou de fazer, seja porque na escola pública não tem estrutura, não tem condição, e porque os professores têm medo dos alunos, seja porque na privada é uma questão de não perder aluno, porque eu tenho números para cumprir, então você tem ali o professor também abaixando a cabeça e o aluno destratando o professor, eu acho isso inadmissível. E aí vai para onde? Vai para a empresa. E se a empresa tem um monte de gente que ela pode contratar, ela vai querer contratar quem? O bem vestido. Mas é sobre gastar muito para comprar dinheiro? Não, bem vestido assim, a roupa tá limpa. Isso já é bem vestido. A barriga não está aparecendo, a saia não ser um biquíni fantasiado. Mas você é conservadora? Em algumas coisas não é sobre ser conservador. Mas é que se você não se preserva, como é que os outros vão te preservar? E esse tipo de coisa, eu tô vendo quase que não é só negligência, é um descaso. E aí chega na empresa e a empresa precisa ser politicamente correta, tem que ser compreensiva. Tudo bem, mas na minha empresa eu não quero. E aí o cara vai ficando sem emprego, e ele vai pulando, aí fala que ele não consegue trabalho. Então, eu acho que a permissividade com que eu tenho visto algumas lideranças, ela é muito grave. Mas eu acho que também tem um movimento pendular. Então, a gente saiu de um lugar quase da ditadura dentro das organizações, né? E uma gestão, uma liderança Shrek, foi para um outro extremo absolutamente permissivo, a conta não fecha, e aí você começa para o meio do caminho, para o equilíbrio entre as duas coisas. Que é o que acontece em todos os tipos de grande polarização. Sobre isso que você está falando, 2 pontos. Primeiro, vi a entrevista do Thales e me chamou muita atenção um momento em que ele vai apresentando dados e aí as pessoas simplesmente, mas eu não concordo. Não concorda simplesmente por não concordar. E um dos dados que ele apresenta é justamente que a taxa de desemprego está caindo, ou seja, tem emprego. E esses empregos, assim, eu trabalho hoje numa empresa em que eu sou responsável pela área de RH, sou gestor dessa área, e a gente tem dificuldade, né? E é uma dificuldade que eu vejo geral, né? Não sei até a sua opinião sobre isso. E aí eu vejo, caramba, tá caindo, as pessoas estão precisando, mas elas
a gente não consegue preencher, porque as pessoas, eu não sei se isso tem uma questão geracional, não sei também o que você pensa sobre isso, geração Z, enfim, as pessoas não querem a jornada, né? Elas querem começar, e isso foi falado também lá, a pessoa, ó, fiz isso, estudei, como se estudei, estou com diploma, já me chancela a ter o cargo, a mesa mais bonita, o cargo maior, e não quer passar por aquilo, né? Não quer passar pelo crescimento, quer já estar lá, né, na posição. Você mexeu na ferida agora. Vou te trazer duas situações aqui. Uma foi um cara que eu entrevistei ontem, 21 anos, e ele a faculdade inteira foi de empresa júnior, né, centro acadêmico, não fez estágio de fato numa instituição com algum tipo de remuneração, e só fez quando era obrigatório no último semestre. E uma organização famosa, enfim, fez uma boa faculdade e tudo mais. E aí eu falei para ele, por que você saiu do estágio, né, depois de 6 meses? Ah, foi legal até, mas é porque eu percebi que eu ia crescer muito lentamente ali, e eu quero ter posição de liderança rápido. Ele vai se formar ainda, tá? Eu falei para ele no final da entrevista, porque eu dou feedback para meus candidatos. Eu sei que o povo quer morrer, mas eu dou feedback. Eu falei, olha, eu acho que é melhor você rever seu posicionamento. Você deveria dizer que você quer entrar numa empresa para aprender, que você ainda não teve nenhuma experiência profissional de verdade. E como ele estava em empresa júnior, ele era diretor, vice-presidente. Mas de quê? De uma realidade de jogo de criança. E eu já fui de empresa júnior, eu já fui de todos os tipos de coisas da faculdade, que eu sei que são muito importantes quando a gente está aprendendo, tá? Não estou menosprezando isso. Mas achar que porque eu fui diretor numa empresa júnior, então eu já tenho que entrar numa empresa, numa cadeira de liderança, ou ser rapidamente colocado ali, o cara não tem noção. E eu falei isso para ele. Ele arregalou um olho, Felipe, porque eu acho que ele nunca teve essa conversa com ninguém na vida dele. Ninguém teve a coragem de falar, olha, né, Terra chamando, vamos voltar aqui porque não funciona. E aí, trazendo um dado, a gente estava até semana passada com 2 vagas em aberto pro meu time. Uma de assistente comercial, uma de executivo comercial. Não sei o número certo, mas uma delas, eu posso até olhar aqui depois, uma delas eu tive 1.300 candidatos. E na outra eu tive 1.600 candidatos, ou o contrário. E desta vez eu decidi fazer a vaga inteirinha sem ajuda de ninguém. Normalmente tem alguém do meu time, eu tenho headhunter que eu contrato, eu não postava, não filtrava, não selecionava candidato há 20 anos. Falei, eu vou fazer porque eu quero ver como é que tá o mercado. De cada uma delas, 800 já caíram, ou porque moram a mais de 1 hora e meia da empresa, e eu coloquei no anúncio, olha, mais do que isso, o currículo não é considerado, porque eu pergunto o CEP. E aí você fala, a pessoa nem leu o anúncio. Tem gente de outros lugares, e a minha vaga não é full-time presencial, mas é uma vez por semana presencial. Bom, e teve gente que a pessoa não fica nem 1 ano em cada posição, acabou de mudar de emprego, tá candidatando para minha vaga. Eu nem olhei o currículo, tchau. Nesta brincadeira, sobraram uns 200 de cada lado. E aí você tem gente que você manda mensagem dizendo, olha, te aprovei para a próxima etapa do processo seletivo, me mande essa e essa informação. Nada. Aí tem gente que a pessoa fala, vou mandar, até hoje passou 1 mês, não mandou. Aí você tem gente que manda, fala, bom, aí tá interessado. E eu peço para mandar um vídeo, para eu poder ver um vídeo de 1 minuto, para ver como é que é o português, até porque a área comercial tem que falar direito, você tem dicção. Aí você vê uns vídeos que você fala, não é possível, e não é sobre a qualidade do vídeo. Não é se o vídeo é bem filmado, bem gravado, se a pessoa é bonita, não. Tem a ver com, assim, a pessoa conversar com você. A maioria tá lendo um papel ou tá lendo uma tela de computador como se fosse um robô. Aí você fala, pô, mas isso aí é só em vaga, né, operacional, a tua vaga de assistente. A vaga de executivo não foi muito diferente. Gente com salário de 5 dígitos, fazendo coisas desse tipo. Então, eu diria que não falta trabalho. Falta gente querendo trabalhar de verdade e se enquadrar no sentido do que seria um bom profissional para poder acrescentar para as empresas. E o outro ponto, né, que eu ia falar sobre a sua fala anterior, da questão de politicamente correto, voltando no assunto do etarismo, né?
quando isso não pode ser uma questão de ser um token, né? Vou cumprir uma regra, ter uma pessoa aqui de mais de idade, de uma faixa etária, só para cumprir a agenda. Ou não, ou essa, sabe? Entende o que eu quero dizer? Que às vezes, para fazer o endomarketing ali, bonito e tal, eu vou colocar um cara aqui que é um senhor, um sênior aqui, mas na idade, não em progressão de carreira. Para dizer que eu tenho diversidade e tal, mas no fundo o cara tá só um token ali. Acho que eu vou dar um passo para trás, porque eu sou contra todos os tipos de categorização de maneira que gere um nós e eles. E aí, falando da Misa, a gente falou dela mais cedo, tem uma frase dela que eu acho perfeita, que é: eu sou a favor da menor minoria, que é o indivíduo. Pode matar mulher? Não, mas também não pode matar homem. Pode matar, ou maltratar, ou desrespeitar o velho? Também não pode fazer isso com o novo. Então é menos sobre nós e eles e mais sobre tratar o indivíduo com respeito. Dito isso, quando a gente fala de qualquer tipo de minoria, ela deve ser tratada com respeito de qualquer maioria. Ainda recebi o feedback outro dia que o termo certo não é minoria, mas subrepresentados. E eu venho de uma família onde a minha avó, que eu comecei aqui contando, minha paixão da minha vida, ela foi atropelada com 25 anos e perdeu a perna, ela foi cadeirante pro resto da vida. Eu tenho um irmão autista. Na minha família a gente tem homossexuais, a gente tem um pedaço da família de origem africana. Eu tenho do meu lado, do meu pai, origem indígena. Então, as várias grupos, né, subrepresentados fazem parte de onde eu venho. Então, eu não estou aqui falando contra porque eu sou a moça branquinha, do cabelo lisinho, europeu. Eu estou aqui representando um passado de muita diversidade, um presente de muita diversidade e defendendo menos o coitadismo e o vitimismo e o politicamente correto, e mais como é que eu torno o indivíduo em alguém forte. Como é que eu ajudo a pessoa a ser forte? No passado, as pessoas escondiam as suas emoções. Elas não podiam falar sobre isso, elas eram discriminadas, desrespeitadas, eram consideradas inaptas ou o que quer que seja. Hoje em dia, a gente abriu um espaço, eu acho super importante, para falar de dificuldade, de emoção, de sofrimento, né? Não separa mais vida pessoal e profissional e tá tudo bem. Mas, a partir do momento que eu começo a falar da minha desgraça, da minha dor, do meu sofrimento, ela vira uma bengala. Tá certo você falar da tua dor. A questão é, não use isso como bengala. Uma vez que você tem a dor, o que você vai fazer para poder virar o jogo? Eu tô em depressão. Ok, isso é super sério. Mas você vai ficar sentado em cima da depressão ou você vai procurar ajuda? Porque eu sou muito ansioso. Maravilha, o que você vai fazer para lidar com a ansiedade? Eu sou uma pessoa desequilibrada, ou eu tenho TDAH, ou eu tenho... Mas o que você está fazendo com isso? Em vez de colocar isso como uma bengala. O colocar isso como uma bengala, para mim, incomoda bastante. Aí eu vou chegar no ponto da tua pergunta. Desculpa fazer a resposta tão longa. Sem problema. Mas o etarismo, ele existe quando você começa a fazer de novo um nós e eles, mas você vai encontrar pessoas super jovens e absolutamente inaptas para o trabalho. Você vai encontrar gente de 30, 40 anos também inaptas para o trabalho e gente de 60, 70 e 80 também inaptas. Assim como você vai encontrar gente nas várias faixas etárias que se mantêm atualizadas, e não é uma questão de dinheiro, porque a internet está aí com conteúdo de altíssima qualidade, assim, brotado, né? A pandemia fez esse serviço para o mundo. Gente que se mantém atualizado e com bom networking. Como é que eu tenho um bom networking? Você foi simpático com as pessoas, você ajudou, você contribuiu, você ligou no aniversário, você falou por favor, falou obrigado, você joga em time. É gente que quando está no trabalho, está entregando além do esperado, deixando um bom legado. É gente que trabalha de maneira ética, correta, honesta. Essas pessoas que se mantêm atualizadas, mantêm a rede de relacionamento sabendo, né? E você contribui para a rede contribui para você. E elas entregam valor de verdade. Tem um caso de um cliente nosso, Felipe, que o executivo tem 82 anos. E o presidente da empresa, que é metade da idade dele, fala para mim assim: eu não quero que ele vá embora nunca.
Porque o que ele entrega para mim até hoje, mesmo estando surdo, porque ele tá com problema de audição, é, assim, descomunal. Ah, quer dizer que ele não tem vida pessoal? Não, tem, faz tudo direitinho, tá? Não é um cara que se mata de trabalhar, é um cara que trabalha responsavelmente. Mas a ideia da idade é menos sobre a idade e como é que você está envelhecendo. Mas isso é um papo para fazer lá no nosso encontro do Clube de Carreira, que vai acontecer daqui a 2 semanas. Quer saber mais sobre esse papo? Vocês vão ter que ir lá no canal com a Maria, vocês vão se inscrever lá, fazer a inscrição e participar do papo lá. Maria, eu quero te agradecer demais. Infelizmente está dando o tempo que a gente tinha combinado, sei que sua agenda como é. E assim, mais uma vez, eu não tenho nem como te agradecer. Foi um convite mesmo, na cara e na coragem, porque de fato, não tô falando isso porque você está aqui, é porque você me impactou mesmo. Eu passei a ter você como referência na minha área de atuação e eu queria muito essa oportunidade e tive hoje. Fiquei nervoso pra caramba. Espero que não tenha parecido. Nem um pouco. Que bom, que bom. Espero que não tenha também para quem ficou em casa. Eu queria que você divulgasse, Maria, para as pessoas, como faz para achar Maria Cândida, quem gostou desse papo, quem também foi impactado, quer saber mais? Tem uma porção de coisas da Maria Cândida na internet, vocês podem achar entrevista delas. Tem uma entrevista dela muito boa pro pessoal do Fuck My Brain. F My Brain, exatamente. F My Brain, né? Fuck My, sei lá. É o F My Brain. É muito boa essa entrevista. Lá ela vai falar muito sobre a geração Neném, que a gente falou um pouquinho sobre aqui de geração. Muito legal esse episódio. Foi um dos primeiros que eu ouvi lá logo depois do evento do G4. E aí eu queria que você tivesse o espaço agora para você divulgar, Maria. Uai, gente, não precisa de espaço, não. Essa parte eu não gosto de fazer. Mas tem o nosso site www.peopleandresults, com S no final, né? De pessoas e resultados.com.br. Tem o Instagram Maria Cândida Balmer, Balmer com U, Azevedo, tudo junto. E o povo me xinga que é tão comprido o meu nome, mas assim, eu não sei desonrar um pedaço da minha família, então eu carrego com todos eles. Tá no LinkedIn, Maria Cândida Balmer de Azevedo. E o que mais que tem? Acho que é isso, né? Até no YouTube também, mas pelo Instagram vocês chegam no YouTube. Tá, e aí nós vamos deixar tudo aqui. Tanto a live que ela vai fazer, né? O evento sobre etarismo, quanto todas as redes dela. Vocês se inscrevam lá, sigam. Você que ficou até agora, se gostou, se foi impactado por esse episódio, não deixe de seguir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Se você acha que alguém vai interessar por esse papo que a gente teve aqui, não deixa de compartilhar também, não. E deixa um comentário, porque quando você faz o comentário, a rede entende que o conteúdo é relevante e começa a divulgar para mais pessoas. E a gente quer difundir, né, o podcast Leva um Casaco. A gente vai ficando por aqui, fica ligado nos próximos episódios. E eu quero agradecer demais, porque hoje foi um episódio muito especial para mim. Foi uma honra de verdade. Não que os outros não sejam, mas o de hoje foi muito. E eu queria agradecer mais uma vez a Maria Cândida Balmer de Azevedo por esse momento aqui com a gente. Obrigada, Felipe. Foi um prazer, um privilégio estar aqui. Que as nossas avós, não sei se a sua é viva ainda, mas a minha lá de cima se sinta. Então, que elas estejam abraçadas, felizes e orgulhosas da gente, principalmente do neto que a sua avó teve. Obrigada. Amém. Obrigado. Obrigado pelas palavras.